Você sabia que depois do pior dia da história olímpica, Israel tomou uma decisão que não foi anunciada em nenhum comunicado oficial? Não houve declaração de guerra. Não houve resolução no Conselho de Segurança da ONU. Houve uma lista, com nomes e agentes que partiram silenciosamente em direção a cada um desses nomes com uma instrução que não precisava de muitas palavras para ser entendida. O que se seguiu foi uma das operações de inteligência mais longas, mais complexas e mais carregadas que o século XX registrou. Uma caça que durou anos, que cruzou continentes, que produziu acertos e erros que Israel nunca confirmou completamente e que os envolvidos nunca esqueceram. E que levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. Quando um Estado perde 11 dos seus filhos no único dia, o que ele tem o direito de fazer para garantir que isso nunca aconteça de novo? Antes de continuar, se você chegou até esse canal agora, considere seguir. É um canal novo, feito com pesquisa real e cuidado genuíno com cada história que traz. Não tem equipe grande nem estrutura de grande produtor. Tem uma pessoa que acredita que histórias reais merecem ser contadas com o peso que tem. Cada seguidor, cada curtida, cada comentário faz diferença real aqui. Agora deixa eu te contar o que aconteceu em Munique em setembro de 1972. E o que Israel fez depois. As Olimpíadas de Munique de 1972 foram planejadas com uma intenção específica que ia muito além do esporte. A Alemanha Ocidental havia ganho o direito de sediar os Jogos num contexto em que sediar os Jogos significava algo que ia além da logística de competições atléticas. Eram os primeiros Jogos Olímpicos realizados em solo alemão desde Berlim em 1936, e Berlim em 1936 carregava um peso histórico que a Alemanha de 1972 queria contrastar de forma suficientemente clara para que o contraste fosse impossível de ignorar. O tema visual dos Jogos era alegria. Cores vibrantes. Segurança mínima, deliberadamente mínima. Porque segurança pesada criava imagens que a Alemanha não queria associar aos seus jogos. Abertura. A sensação de um mundo que havia superado o que havia sido e que estava celebrando o que havia se tornado. No dia 5 de setembro de 1972, às 4h30 da madrugada, 8 homens escalaram a cerca que delimitava a Vila Olímpica. Não eram atletas. E o que aconteceu nas horas seguintes mudou a história do esporte, da política internacional e de dezenas de vidas que nunca pediram para estar no centro de nada disso. Mas aqui está o detalhe que a maioria das coberturas não para explicar com profundidade suficiente. O que aconteceu em Munique não foi apenas um ataque. Foi o começo de outra história que durou 16 anos. Os 8 homens eram membros de um grupo chamado Setembro Negro, ligado à Organização para a Libertação da Palestina. Carregavam armas e tinham um plano preparado com o tipo de detalhe que planos desse tipo exigem quando o objetivo é criar um impacto que vá muito além do evento imediato. O alojamento da delegação israelense estava identificado com precisão. Os homens foram até lá. 2 membros da delegação israelense foram encontrados nas primeiras horas. 9 foram mantidos como reféns. Os sequestradores apresentaram demandas que incluíam a liberação de presos palestinos em Israel e a saída segura para um país árabe. As negociações duraram o dia inteiro. Com a qualidade específica das negociações onde uma das partes não tem intenção real de chegar a acordo mas precisa do tempo que a negociação compra. E onde a outra parte precisa acreditar que acordo é possível porque aceitar que não é tem consequências imediatas demais para ser aceito. Centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao vivo. E o que aconteceu quando a luz do dia acabou foi pior do que qualquer um daqueles espectadores havia calculado que poderia ser. À noite, os sequestradores e os reféns foram transferidos para o aeroporto de Fürstenfeldbruck, onde havia um avião disponível para a saída que havia sido negociada. O que havia no aeroporto não era saída. Era uma operação de resgate planejada com os recursos e o treinamento que a Alemanha Ocidental tinha disponíveis em 1972,
que eram insuficientes para o que estava sendo pedido deles naquele momento específico. Atiradores posicionados. Planos que dependiam de variáveis que o campo não confirmou da forma que o plano havia assumido que confirmaria. A operação falhou. Os 9 reféns que haviam sobrevivido às primeiras horas foram encontrados sem vida no aeroporto. 5 dos 8 sequestradores também morreram. Um policial alemão morreu. 11 israelenses haviam entrado naquelas Olimpíadas. Nenhum voltou. Os nomes precisam ser ditos. David Berger, Zeev Friedman, Yosef Gutrem, Eliezer Alfin, Yosef Romano, Amidzur Shapira, Keha Shohor, Mark Slavin, André Spitzer, Yakov Springer, Moshe Weinberg. Foram ao maior evento esportivo do mundo como representantes do seu país em competições que haviam dedicado anos de treinamento a preparar. Não voltaram. E o que Israel fez com essa perda é a parte da história que você precisa ouvir até o final para entender completamente. A notícia chegou a Israel na madrugada de 6 de setembro de 1972. Golda Meir era a primeira-ministra. Havia passado as horas da crise em contato com as autoridades alemãs, acompanhando cada atualização com a mistura específica de esperança e preparação para o pior que lideranças carregam quando as vidas em jogo são das pessoas que representam. O pior havia acontecido. Golda Meir convocou uma reunião. Não uma reunião de luto, embora o luto existisse de forma real em cada pessoa naquela sala. Uma reunião onde a questão era direta e não admitia ser evitada com linguagem vaga. O que fazer agora? As opções eram poucas e cada uma tinha um custo diferente. Poderiam levar o caso a organismos internacionais, com o resultado provável de resoluções que condenavam sem produzir consequências reais para ninguém específico. Poderiam confiar que os países onde os responsáveis viviam tomariam as medidas legais cabíveis, com o conhecimento de que esses países tinham suas próprias considerações políticas que tornavam essa confiança frágil na melhor das hipóteses. Ou podiam fazer o que Israel havia aprendido, através de décadas de existência num ambiente que não havia sido gentil com sua existência, que às vezes precisava ser feito quando as alternativas formais não alcançavam o que precisava ser alcançado. A resposta que emergiu daquela reunião não foi anunciada publicamente. Não foi apresentada como política oficial. Foi uma decisão tomada num nível de governo suficientemente alto para ter peso real e suficientemente discreto para ter a negação que operações desse tipo precisam para funcionar. O Mossad recebeu a instrução: encontrar os responsáveis pelo planejamento e execução do ataque de Munique, e garantir que não pudessem planejar nem executar nada mais. A operação recebeu um nome que não deixava dúvidas sobre o que seus criadores pensavam que estava sendo feito: Ira de Deus. A lista tinha nomes. Não apenas os 8 que haviam escalado a cerca em Munique, 5 dos quais já haviam encontrado o fim no aeroporto de Fürstenfeldbruck. A lista ia além. Incluía os que haviam planejado a operação nos meses anteriores, os que haviam financiado, os que haviam recrutado os executores, os que haviam fornecido armas, documentos, rotas de saída. A cadeia inteira de responsabilidade que o ataque havia exigido e que se estendia muito além dos rostos que as câmeras haviam capturado durante aquele dia longo. Para cada nome havia uma questão que precisava ser respondida antes que qualquer ação fosse tomada. Onde estava esse homem agora? E como chegar até ele sem que o chegar ficasse registrado de formas que criassem mais problemas do que a operação havia sido criada para resolver? Esse trabalho de inteligência que precedeu cada ação era o mais lento, o mais caro e o mais sujeito a falhas de toda a operação. Porque localizar pessoas que sabem que podem estar sendo procuradas, em países com os quais Israel não tinha relações de cooperação de segurança, através de redes que haviam sido construídas precisamente para resistir a esse tipo de penetração, não era tarefa que produzia resultados rápidos. Exigia paciência. Exigia recursos.
Exigia agentes com coberturas suficientemente sólidas para operar em ambientes hostis por períodos estendidos sem acionar os alarmes que ambientes hostis desenvolvem para detectar exatamente o tipo de presença que o Mossad estava introduzindo. As equipes que foram montadas não eram o que filmes de espionagem costumam mostrar. Eram profissionais com treinamento real, com experiência real, e com o peso específico de saber exatamente o que haviam sido enviados fazer e o que isso significava para as pessoas que encontrariam no campo. Os primeiros nomes foram alcançados com a eficiência que operações bem planejadas com alvos relativamente acessíveis produzem. Roma, outubro de 1972. Menos de um mês após Munique. Wael Zaitan, apontado pelo Mossad como representante do Setembro Negro na Itália, foi encontrado no elevador do seu prédio com 12 tiros. Paris, dezembro de 1972. Mahi Mouanchari, identificado como o chefe do Setembro Negro na França, recebeu uma ligação para confirmar a identidade. A confirmação acionou uma carga colocada no telefone da mesa. Morreu semanas depois dos ferimentos. Nicósia, janeiro de 1973. Hussein al-Bashir, identificado como ligado às finanças do grupo, foi encontrado num quarto de hotel com uma bomba instalada sob o colchão. Cada operação planejada de forma a minimizar exposição. A acontecer de maneiras que comunicavam algo sem que a comunicação precisasse ser oficial ou confirmada. O Mossad não confirmava. Não negava. O silêncio era parte da mensagem. E a mensagem chegava onde havia sido enviada. Os que estavam na lista sabiam que estavam na lista. Mudavam de endereço. Mudavam de hábitos. Viviam com a consciência de que alguém estava construindo um arquivo com o nome deles e que o arquivo eventualmente produziria algo além de papel. Isso já era parte do efeito que a operação havia sido desenhada para produzir. Mas então veio julho de 1973. E tudo ficou mais complicado. Lillehammer é uma pequena cidade na Noruega. Tranquila. Distante dos centros onde operações de inteligência do Oriente Médio normalmente acontecem. Exatamente o tipo de lugar onde alguém que precisasse de distância de atenção indesejada poderia razoavelmente escolher construir uma vida. Uma equipe do Mossad havia chegado à conclusão de que um homem vivendo em Lillehammer era Ali Hassan Salami. Salami era o planejador operacional central do ataque de Munique. Era o nome mais importante da lista depois dos que já haviam sido alcançados. Encontrar Salami e alcançá-lo significaria fechar o capítulo mais significativo do que a operação havia sido criada para fazer. O processo de identificação havia passado por múltiplas camadas de verificação. Não foram suficientes. O homem que a equipe havia identificado como Salami era Ahmed Bouchiki, um garçom marroquino que vivia na Noruega com a esposa, que estava grávida do primeiro filho. Um homem sem nenhuma conexão com nenhum grupo, com nenhuma operação, com nada que justificasse o que aconteceu naquela tarde de julho numa rua de Lillehammer. Ahmed Bouchiki foi encontrado naquela rua. A equipe havia agido com base numa identificação que estava errada. E nos dias seguintes, vários membros da equipe foram presos pelas autoridades norueguesas. As investigações que se seguiram foram conduzidas com a minúcia que autoridades norueguesas aplicam a casos dessa natureza. Os agentes foram julgados. Condenados. Era a primeira vez que a existência de operações israelenses desse tipo havia sido exposta de forma suficientemente documentada para que negação plausível fosse impossível de sustentar. Lillehammer foi o momento onde a Operação Ira de Deus encontrou o custo que operações desse tipo sempre carregam, mas que as lógicas que as justificam frequentemente não calculam completamente antes de começar. Um homem inocente. Uma esposa grávida que ficou sem marido. Uma cidade norueguesa que não havia pedido para ser parte de nada disso. E Israel tendo que processar o fato de que a operação que havia sido criada para responder a uma injustiça havia cometido uma injustiça própria. Esse é o momento que a narrativa simples de vingança justificada não consegue absorver sem mudar de natureza.
A operação não encerrou depois de Lillehammer. Continuou. Com mais cuidado nos processos de verificação. Com mais tempo entre identificação e ação. Com a sobrecarga psicológica adicional de saber que o erro era possível de formas que Lillehammer havia tornado impossíveis de ignorar para quem havia estado presente. E aqui está o detalhe que muda a dimensão dessa história. Ali Hassan Salami, o nome que havia sido erroneamente associado a Ahmed Bouchki em Lillehammer, era uma pessoa real que continuou vivendo por mais 6 anos após aquela tarde de julho de 1973. Continuou operando. Continuou sendo uma figura central nas organizações que a Operação Ira de Deus havia sido criada para desmantelar. E havia uma ironia específica no fato de que o erro de Lillehammer havia alertado Salami de uma forma que tornou o trabalho de encontrá-lo genuinamente mais difícil nos anos seguintes. Ele foi finalmente alcançado em Beirute em janeiro de 1979. 6 anos e meio após Munique. 6 anos após Lillehammer. A maioria dos nomes da lista original foi eventualmente alcançada de uma forma ou de outra ao longo dos anos seguintes. O último nome foi alcançado em 1988. 16 anos após aquelas Olimpíadas. Uma operação que havia começado com 11 perdas em setembro de 1972 havia durado mais de uma década e meia. Havia cruzado Europa, Oriente Médio, América do Norte. Havia envolvido dezenas de agentes em operações que a maioria nunca seria publicamente confirmada e que muitos dos envolvidos nunca falaram sobre completamente. E havia cometido um erro em Lillehammer que não podia ser revertido. O que a Operação Ira de Deus revela sobre como estados processam e respondem a traumas coletivos tem dimensões que a análise puramente política não consegue capturar sozinha. Israel em setembro de 1972 havia experimentado algo que ativava camadas de memória coletiva que iam muito além daquelas Olimpíadas específicas. A história do povo judeu havia passado por perseguição sistematizada suficientemente recente para que setembro de 1972 não pudesse ser processado como evento isolado, como algo que havia acontecido e que seria tratado nos canais normais que existem para tratar coisas que acontecem. Havia conexões que não precisavam ser articuladas explicitamente para existirem. Com o que havia acontecido na Europa décadas antes. Com a experiência específica de ser vulnerável de formas que o Estado de Israel havia sido criado especificamente para reverter. Com a memória coletiva de que a ausência de resposta tinha um custo que a história havia documentado com precisão suficiente para não precisar de mais documentação. A Operação Ira de Deus não era apenas uma resposta ao ataque de Munique. Era a afirmação de que Israel havia se tornado o tipo de Estado que respondia. Que havia um custo associado ao ataque que os responsáveis eventualmente pagariam independentemente de onde estivessem e independentemente de quanto tempo levasse. Essa afirmação tinha um destinatário que não era apenas os responsáveis específicos. Era qualquer organização que estava calculando as equações de custo e benefício de ações similares no futuro. A dissuasão aplicada através de meios que os meios formais não podiam alcançar, num contexto onde os meios formais haviam demonstrado limitações concretas. A questão que Lillehammer coloca é se meios alternativos têm os mesmos limites que os meios formais têm. Os meios formais cometem erros também. Pessoas inocentes são afetadas por sistemas formais de justiça o tempo todo. A diferença é que os meios formais têm processos de revisão, de accountability, de reconhecimento do erro e de consequência para quem errou. A Operação Ira de Deus não foi desenhada com os mesmos mecanismos. E Ahmed Bouchki não teve os mesmos recursos de revisão disponíveis. O filme Munique de Steven Spielberg, lançado em 2005, é a elaboração mais conhecida e mais séria sobre esses eventos que a ficção produziu. O que Spielberg fez foi recusar a resolução fácil que o material poderia ter produzido. O protagonista, baseado num agente real, vai executando os nomes da lista e vai sendo transformado pelo que executa de formas que o objetivo da operação não havia incluído como consequência planejada.
A dúvida vai crescendo. O custo vai ficando mais visível. E o final não entrega a catarse que histórias de vingança normalmente entregam, porque Spielberg havia entendido que entregar essa catarse seria desonesto com o que havia realmente acontecido. Isso é o que os melhores tratamentos de eventos moralmente complexos fazem. Não resolvem. Apresentam com honestidade suficiente para que quem assiste precise ficar com o desconforto em vez de receber a resolução que o desconforto pede. O Conde de Monte Cristo oferece a estrutura narrativa que a Operação Ira de Deus parcialmente ocupa, mas que não consegue ocupar completamente. Dantes tem razão absoluta, executa com precisão perfeita, e o resultado é moralmente claro de uma forma que operações reais de Estado não são. A diferença é a diferença entre ficção, que pode garantir que o alvo certo seja sempre encontrado, e realidade, onde Ahmed Bouchki estava numa rua de Lillehammer num dia que mudou tudo para a família dele. A ficção pode ser justa. A realidade não garante isso. Os Jogos Olímpicos continuaram depois do dia 5 de setembro de 1972. Houve debate sobre se deveriam continuar. A decisão foi que sim, com uma cerimônia de luto e então a continuação do programa atlético que havia sido planejado. Essa decisão foi criticada então e continua sendo discutida por pessoas razoáveis com argumentos razoáveis em cada direção. Não havia opção que não custasse algo importante. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, houve finalmente um momento de silêncio oficial em memória dos 11 atletas. 49 anos depois. O que esse intervalo diz sobre como o mundo havia processado o que havia acontecido é uma conversa que merece ser tida. Mas o que importa para essa história é o seguinte: não havia respostas que não custassem algo importante naquele setembro de 1972. Continuar os jogos custava. Encerrar custava diferente. Responder com a Operação Ira de Deus custava. Não responder custaria diferente. Alcançar os alvos certos trazia seus próprios custos. O erro de Lillehammer custou de uma forma que não havia sido calculada antes e que não podia ser revertida depois. Essa é a história da Operação Ira de Deus em sua dimensão mais honesta. Não é a história de uma vingança perfeita executada com precisão cirúrgica. É a história de um Estado tentando navegar um conjunto de opções onde cada uma tinha custo real, onde a escolha não era entre certo e errado, mas entre diferentes formas de custo com diferentes distribuições de quem pagava. 11 israelenses pagaram em Munique. Ahmed Bouchki pagou em Lillehammer. Os alvos da lista pagaram ao longo de 16 anos em cidades espalhadas por 3 continentes. E os agentes que foram ao campo pagaram de formas que relatórios de inteligência não têm categoria adequada para registrar. Golda Meir tomou uma decisão naquela reunião em setembro de 1972. E viveu com tudo que a decisão produziu. Inclusive Lillehammer. Inclusive os 16 anos. Inclusive a pergunta que não tinha resposta limpa antes da decisão e que continuou sem resposta limpa depois. Ela morreu em 1978. Antes que a operação fosse completada. Antes que o último nome da lista fosse alcançado em 1988. Antes que o mundo entendesse completamente o que havia sido construído naquela reunião em setembro de 1972. Mas havia tomado a decisão com os olhos abertos para o que era. Sem romantizar. Sem se enganar sobre o que estava sendo colocado em movimento. Com a clareza específica de alguém que entendeu que não havia opção boa disponível e que escolheu a opção que acreditava ser menos ruim para o povo que havia sido colocado sob sua responsabilidade. E você, se estivesse naquela sala? Se tivesse perdido 11 pessoas num único dia num evento transmitido para o mundo inteiro? Se os canais formais de justiça não alcançassem os responsáveis de forma que produzisse resultado real? Se a alternativa à ação fosse a demonstração de que atacar israelenses não tinha consequências que importassem? O que você teria decidido? E conseguiria viver com todos os custos que a decisão produziria? Inclusive os que não havia calculado antes de decidir?
Essa pergunta não tem resposta certa. Tem apenas o peso de quem precisa respondê-la de verdade em vez de em abstrato. Golda Meir respondeu de verdade, na direção que acreditou que precisava responder. Com tudo que esse tipo de resposta carrega. Se essa história ficou com você, deixa o like agora. Ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que curtem história real contada com profundidade. Comenta o que achou, o que te surpreendeu, o que você teria feito diferente naquela sala. Essas conversas nos comentários são o que tornam esse trabalho vivo. E se ainda não segue o canal, esse é o momento. Cada pessoa que apoia esse trabalho ajuda a garantir que essas histórias continuem sendo contadas do jeito que merecem. Até o próximo vídeo.